Eu quero saudar os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos. Hoje eu vou falar de um texto, não sei se vocês com certeza já ouviu falar, conhece. Atos capítulo 5, do versículos 1 até o 11. Que conta a história de Ananias e Safira. Uma história muito interessante. Se nós olhamos na palavra de Deus, se nós meditamos, né, muitas vezes, muitas pessoas acham que Deus foi muito duro com Ananias e Safira. E aí muitas vezes nós achamos, realmente, será que se Deus fosse tratar nessa mesmo rigor nos dias de hoje? Que dificuldade muitas vezes, né, que a palavra de Deus vem nos trazer, como que nós viveríamos. Mas eu vejo assim que o que esse texto, essa passagem que está aqui na Bíblia quer nos mostrarmos. E essa noite nós vamos aprender. Eu vejo assim, a mensagem mais importante dessa história de Ananias e Safiras, que para Deus quer nos trazer para nós os dias de hoje. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Os irmãos acharam? Amém, eu passo a ler. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com a Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com a parte do valor. A sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo e ficasse com a parte do valor do terreno? Enquanto o possuía, não era o teu? Depois de ter vendido, o dinheiro não estava no teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todo o que souberam disso. Então os mais novos se levantaram, cobriram e carregaram e foram sepultaram. Depois de intervalo de cerca de 3 horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que teria acontecido. Pedro lhe perguntou, dizendo: vendeste por tal quantia aquele terreno? E ele respondeu: sim, foi por essa quantia. E Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? E os que sepultaram seu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-a morta e levaram para fora. E o sepultaram ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram estas coisas. Até aqui a palavra de Deus primeiramente. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença nesse momento. Queremos pedir que essa palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. Esta mensagem ela pode trazer algo que nós precisamos realmente aprender de Ti, Senhor. Que esta noite nós possamos aprender, Senhor. Aprender aquilo que vem do alto. Isso nós queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu pus no meu coração, veio desse texto do tema: se somos cristãos verdadeiros ou apenas estamos fingindo ser. Você já pensou nesse texto? Será que nós somos verdadeiramente cristãos? Ou nós realmente estamos representando ser cristão? Eu vejo assim que é muito natural, se nós olhamos para a sociedade de hoje, antes de nós entrarmos no texto, no mundo, como que as pessoas vivem. E é muito, se nós olhamos a grande parte das pessoas, elas querem viver uma vida, elas querem passar para os outros daquilo que elas não são. E é muito comum, se nós olhamos toda a sociedade, as pessoas achamos que alguém que nós conhecemos de longe, ele tem essa vida, mas quando nós começamos a ter mais intimidade com essa pessoa, aí descobrimos que ela não é aquilo que ela representa ser. E é muito natural, nós vejamos assim, a mídia, a propaganda, ela usa muito esse lado do marketing para as pessoas, ela viver uma vida que nem é dela. Algo assim que nem pertence para ela, mas ela decidiu representar para os outros, que realmente que eu posso viver daquele jeito. E eu vejo assim que na visão financeira você grave muito mais ainda. Quantas e quantas pessoas têm problema financeiro porque elas vivem uma vida que não é delas. E eu acho assim muito interessante porque
No lado financeiro não tem a classe social que as pessoas vivem. Eu sempre estava falando para o irmão, né, se a gente descobrisse, olhasse qual que é a minha classe, qual que é o estilo que eu posso viver. E aí metade da nossa dificuldade, metade dos nossos problemas seriam resolvidos. Simplesmente nossa vida seria muito mais fácil. E aí veja assim, que se nós olhamos na tabela, pode olhar na internet, pesquisar desse ano a tabela, que classe que eu pertenço, qual que eu ganho. Se eu quero viver o estilo da classe A, eu tenho que ser alguém que ganha mais de 18 mil para cima. Se eu não ganho mais de 18 mil para cima, eu não posso viver a classe A. E é muito simples, se você analisar, pode ver, né, no comércio, ver, não, essa é fabricado para tal classe. Se eu sou da classe B, eu tenho que ser alguém que ganha de 9 mil a 18 mil. Se eu não ganho de 9 mil a 18 mil, eu não pertenço a essa classe B. E é uma coisa muito fácil, se eu pertenço à classe C, eu sou alguém que ganha de 4 mil a 9 mil. Eu me encaixo nessa classe. Eu vejo assim, se eu sou da classe D, eu sou alguém que ganha de 1.800 a 4 mil. Se eu faço parte, eu realmente posso, esse é meu estilo de vida. Se eu sou da classe E, de 1.045, que é o salário mínimo, até 1.800. Eu vivo nesse estilo. Eu sou alguém que realmente eu passo, não realmente eu vivo aquilo, eu quero passar para os outros aquilo que eu não posso. E nós vejamos assim, mas nós aqui no Brasil, nós temos grande dificuldade de vivermos a nossa realidade, e nós queremos viver a realidade dos outros. Mas muitas vezes a pessoa, ela pode viver a outra realidade, porque ela é uma outra classe, porque o salário dela, ela cabe. E aí nós vejamos as pessoas, elas querem acompanhar algo que não. Mas se nós fôssemos olhar qual que é a minha classe que eu pertenço, onde que eu me encaixo, e eu fosse viver nessa circunstância, realmente eu tinha uma vida muito melhor. E nós vejamos assim, a maioria das pessoas, elas querem passar para os outros aquilo que elas não são, que elas não podem viver. E aí nós vejamos que como que Satanás trabalha, e aí nós vejamos quanta dificuldade, quantos problemas tem de familiar, quantos divórcios tem, né? Já falei quantas vezes aqui, né? Que depois do adultério, o segundo passo do divórcio era problema financeiro. Eu vejo assim, por que surge problema financeiro? Muitas vezes porque as pessoas, elas querem viver algo que elas não são. Obrigado. Né? Elas passam para os outros. E aí agora eu quero entrar no texto, e nós como cristãos, nós vivemos realmente o que nós somos? E aí nós vamos olhar na história de Ananias e Safira. Ele realmente, o que eles criam, o que eles tinham na mente? O que eles tinham na mente de fazer aquele algo, de oferecer uma parte da oferta? E nós vejamos que é mais interessante no capítulo 4, quando Pedro fala assim, mas não era teu? Não é? Por isso eu acho que esse texto não tem nada a ver com dinheiro, que o objetivo de pano de fundo, aquilo que Deus quer trazer a mensagem, não é questão de dinheiro, mas é realmente como que ele lidou com essa situação. E aí nós vejamos no texto, Ananias e Safira, eles queriam viver uma história que não era deles. E se realmente, por que chegou nesse ponto? Porque eles queriam representar uma fé que eles não tinham. E nós vejamos, se nós olhamos todo o contexto, por que isso acontece? Se nós olhamos o capítulo 4, o que acontece no capítulo 4? Nós encontramos um irmão que é chamado José, ou Barnabé. Foi o irmão que vendeu o terreno que tinha. Ele vendeu, deu para os apóstolos, e aí ele foi trabalhar na obra, porque o coração dele realmente está na obra. Realmente ele abriu mão de tudo, porque ele tinha fé para isso. Ele abriu mão da sua vida secular, com certeza, para trabalhar no ministério. E aí aquilo, as pessoas ficaram admiradas. O que nós encontramos nesse contexto? Que Ananias e Safira queria também ter essa fé de Barnabé, ou de José, que é o mesmo, né? Ele realmente, aqui eles acharam, mas como que é bacana, né? Como que é bacana ter essa fé. Como que é algo realmente, nós vejamos assim, aí eles queriam viver a fé de Barnabé. Mas não era a fé deles. E aí eu vejo assim que isso muitas vezes acontece, porque nós queremos causar impressão para os outros, como que nós somos de Deus. E é muito natural, nós vejamos na igreja, imagina se Deus fosse tratar toda a igreja de hoje, como nesses dias,
onde as pessoas elas querem representar uma fé que não é delas. Elas querem fazer algo, tipo repassar para os outros aquilo que não é delas. E nós vejamos que isso acontece porque nós ficamos muito impressionados, porque o irmão teve uma fé, ele faz algo, aí nós queremos fazer e geralmente nós se damos mal, porque nós não temos a fé que a outra pessoa tem. Porque Barnabé teve fé de vender tudo e dar. Ananias e Safira, como é que não era a fé deles, quando viu o dinheiro, e eles não tinham capacidade, falaram, vamos dar um pouco, mas vamos falar que demos tudo. Então nós vejamos assim que como que isso realmente atinge as pessoas, como que realmente aquilo traz grande prejuízo para a nossa vida, porque nós queremos fazer o que é algo que não somos nós, algo que não está na nossa capacidade. E eu vejo assim que isso é uma coisa muito impressionante, e vejamos assim, qual que é a consequência disso? Qual que é o resultado dos dias de hoje? Nos dias de Atos, a consequência foi morte. E os dias de hoje? Você acha que só porque Deus não mata, não dá nada? Você acha que simplesmente porque as pessoas elas não chegam aqui e fazem algo e aquilo não é verdadeiro e elas caem dura? Se nós olhamos assim, o que nós podemos aprender da palavra de Deus? E aí descobrimos muita coisa, e a maioria das coisas, isso acontece porque quando queremos demonstrar a fé que nós temos, mas nós não temos, na verdade, é a fé dos outros, isso na Bíblia se chama hipocrisia. Ser hipócrita. Algo que eu quero viver que eu não tenho. E aí eu vejo assim que o mais interessante que na Bíblia, se nós olhamos em toda a história, né, nós não somos obrigados a mostrar que temos o mesmo nível de fé das outras pessoas. E eu não preciso demonstrar que eu tenho a fé que você tem. E nem você não é obrigado a demonstrar a fé que eu tenho. Porque a vez de andar com Jesus é algo muito pessoal e cada um vai andando com ele. E aí quando queremos se comparar com alguém, nós sempre somos frustrados. Porque se tem uma coisa que frustra alguém, quando alguém se compara com o outro. Porque nós vejamos as pessoas maiores fracassadas, né, nessa vida, que nós olhamos, são as pessoas invejosas, né? Porque as pessoas invejosas, elas querem se comparar com outra pessoa. Por que elas sempre acabam frustradas? Porque ela nunca vai conseguir ser a outra pessoa. Ela nunca vai conseguir realmente, né, alcançar com a outra pessoa, porque a outra pessoa tem uma outra história, uma outra, né, outra criação. Ela começou uma vida diferente. Ela tem uma fé, às vezes, diferente do que eu posso ter. E aí, quando eu quero me comparar, aquilo vai me trazer grande frustração. E eu posso até representar para as pessoas, mas diante de Deus e para mim mesmo, aquilo será uma grande mentira. Aquilo não será verdadeiro. E aí eu vejo assim, que Deus nunca cobrou para ninguém, né, se comparar com a fé. Porque se nós olhamos da palavra de Deus, se não me engano, se é Tiago ou João, que fala assim que eles poderiam sentar na direita, na esquerda, né, e aí Jesus fala assim, mas vocês não têm fé para tomar o cálice que eu vou tomar. Vocês não estão no mesmo nível comigo. Então nós vejamos assim que nem Jesus, ele ensinou os discípulos por 3 anos, e falou, mas os discípulos não tinham a mesma fé, não tem como comparar. O sacrifício que Jesus estava disposto a pagar, eles não estavam, porque eles não tinham essa fé. E aí se nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos realmente, porque depois quando prende Jesus, o que acontece? Não fica ninguém. E por que Jesus encarou? Porque não tem, cada um é cada um. Cada um que Deus chamou para um modo, Deus chama. A mesma coisa a história de Barnabé, Deus chamou, ele abriu mão de tudo, ele se desfez do seu patrimônio, e entendeu no coração, nós vejamos a Bíblia, nunca mandou fazer isso, eles que fizeram, Barnabé que decidiu fazer. E aí Ananias e Safira, eles quiseram imitar Barnabé. Eles queriam imitar, fazer o mesmo, porque queriam parecer bem para as outras pessoas. E aí nós vejamos realmente, aquilo acabou uma grande frustração, um grande engano. E sempre tem consequência. Porque nós vejamos o que nós podemos aprender, o que Deus nos ensina. Por que não podemos viver aquilo que nós não somos? E Deus nunca cobrou de ser aquilo que você não é. Porque a palavra, ela sempre vem ao nosso encontro que nós sermos verdadeiros.
Porque eu vejo assim, porque que muitas vezes as pessoas se confundem. Nós vejamos, se nós abrimos nossa Bíblia, eu só vou citar lá em Mateus 6, do versículo 1, que diz que quando eu faço uma boa obra, Jesus está falando, eu não faça para aparecer para os outros. Se eu vou ajudar alguém que realmente ajuda, eu vou lá ajuda, porque o Pai que está vendo, Ele vai te recompensar. E eu não preciso anunciar, nós vejamos nos dias de hoje, como é que a pessoa faz uma coisa, tira uma selfie, e põe na rede. Mas é totalmente o contrário do que Jesus está falando. Então nós vejamos, e isso muitas vezes acontece, ela dá algo porque alguém fez, mas a pessoa tem a fé de fazer isso, quer se comparar também, quer mostrar para os outros, que você também está fazendo uma boa obra. E aí nós vejamos, é totalmente o contrário, lá em Mateus 6, Jesus fala, não faça isso. Faça se está no teu coração. As outras pessoas não precisam saber, Deus está vendo. E Deus recompensa as pessoas que são com de coração sincero. Deus não recompensa aqueles que parecem. Porque lá em Mateus também 2, vai continuando, se nós lemos Mateus 6, é muito interessante, se possa ler Mateus 6, 2 e 4, diz quando nós damos esmola, ajudamos alguém, não precisamos se comunicar às pessoas como que sou alguém bom que ajuda as pessoas. Quando faço a favor de alguém, não preciso falar, mas como que eu sou melhor que vocês, porque a pessoa, ela precisou, eu estava lá para ajudar ela. Porque aquilo que nós temos que fazer, porque é a nossa obrigação fazer. Mas se eu tenho fé para isso, eu vou lá e faço. E eu realmente, eu vou lá e realmente eu faço aquilo de coração, não importa o que as pessoas acham, porque nós temos hoje, o que está no nosso ego, todo, nem o irmão falou, nós está dentro da gente. Nós queremos muitas vezes o quê? Que as outras pessoas vejam como que nós somos bons, o que nós fazemos. Nós queremos muitas vezes sermos reconhecidos pelas pessoas, e o que a palavra nos mostra realmente, só que alguém conseguiu fazer algo, nós não podemos fazer igual, porque nós queremos aparecer, que aquilo é uma coisa contrária, porque nossa vida não é aquilo, nós não vivemos essa fé. Nossa fé de repente é muito mais ou muito menos. E nós vejamos assim que Jesus está falando, e também se nós olhamos lá em Mateus 6, do 5 até o 15, quando Jesus fala, quando você vai orar, entra no teu quarto e ora. E eu, quando estava lendo esse texto, estava meditando uma coisa muito interessante, com certeza vocês viram, esses dias na internet, no YouTube, tudo, as pessoas joelhadas na rua orando, aí passa uma cidade, outra cidade faz também, mas está a favor daquilo que Jesus está falando? Jesus mandou você realmente ficar nas esquinas orando, clamando por misericórdia? Isso que a palavra de Deus diz? Não. O que Jesus vai? Entra no teu quarto, clama por misericórdia de Deus, porque Deus está em secreto, Ele está vendo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo, mas a tal cidade, ela é mais, os crentes de lá são mais crentes que nós. Será que eles são? Aqueles que ficam nas esquinas, será que eles têm mais fé? O que a palavra de Deus diz? Não, eu faço porque eu tenho que pedir misericórdia, que Deus possa ter misericórdia da nossa cidade, da nossa família, da nossa nação, mas os outros não precisam ver. Quem precisa saber é Deus, porque Ele que é o Senhor do milagre. Não vai mudar nada se as pessoas falam, mas como que você é crente? Não vai mudar nada se as pessoas falassem realmente, olha como você é dedicado. O que vai mudar quando Deus aprovar e ouvir tua oração? Porque muitas vezes alguém faz, aí outro faz. E nós somos muito nisso. Alguém fez, Deus mandou fazer, não é que é proibido, nem está errado. Mas Deus tocou no coração de alguém fazer, porque nós achamos bonito, e as pessoas elogiaram, nós vamos imitar. Eu tenho que fazer porque Deus tocou no meu coração e Deus, realmente, Ele pediu para nós fazermos. Como que é interessante quando Deus move o coração das pessoas, as pessoas falam, vamos jejuar pela cidade. Mas não precisamos publicar, nas redes, tudo que nós estamos aquele dia jejuando. Todos aquele Deus chamou, realmente precisamos jejuar, realmente fazer isso, porque o Senhor nos chamou. Porque é importante nós vivermos a nossa fé, daquilo que Deus nos fazer. Outro ponto eu também vejo, assim, também no capítulo 6 de Mateus, que fala do 16 até 18, que fala de jejum.
que quando a pessoa é para jejum, não é para mostrar para os outros que está jejuando. E lá Jesus ele fala assim, realmente quando está jejuando, você vai, se arruma bonitinho, não faz como hipocrisia, uma cara triste que se está jejuando, e vai falando para as pessoas, não posso fazer isso porque estou jejuando. Quando ele, não, hoje não posso, né? Vamos pegar um exemplo, se aqui se toma muito tereré, né? Faço jejum de tereré. Aí vou bem lá onde é que os irmãos estão tomando tereré. Aí ele te oferece tereré, não estou tomando tereré porque estou em jejum. Jesus chama isso de hipocrisia. Se eu fiz jejum de tereré, nem vou lá onde é que os irmãos estão tomando tereré. Eu vejo assim que realmente a palavra de Deus, ela nos chama para nós sermos verdadeiros. Nós sermos verdadeiros para Deus, não para as pessoas. Porque aqui no jejum, quando eles falam o que é, porque a glória você já recebeu. Você está querendo mostrar que você é mais crente dos que não estão jejuando. A gente muitas vezes quer mostrar mais que eu consigo fazer jejum que você não consegue. E aí nós vejamos isso, por isso que Jesus chama isso de hipocrisia. Chamar algo que não está dentro da realidade. Quantas e quantas histórias nós vejamos pessoas que conseguem jejuar vários dias, aí você também quer, né? Também vou jejuar, e aí passa mal, ou, né? Acontece coisa pior ainda. O irmão teve fé, e ele tem uma vida de fé diferente da sua. E quando nós queremos se comparar com os outros, sempre vai dar frustração, e tristeza, e desgraça. E assim como nós vejamos a história de Ananias e Safira, quiseram se comparar. Olha que tristeza aconteceu. E aí nós vejamos a palavra de Deus, ela sempre realmente nos chama isso muita atenção. E aí nós vejamos assim, se nós fizermos isso, nós somos pessoas reprovadas por Deus. Não conseguimos a aprovação do Senhor. Nós somos realmente pessoas, quando Deus olha, Ele vai nos chamar de hipocrisia. E aí por isso que eu vejo assim, que como que é sério quando a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 11, 28, que fala da ceia, né? Eu falo assim, quantas e quantas vezes já li esse texto que fala assim, todo homem tem que se examinar a si mesmo. Eu tenho que, quando tomar ceia, o que a palavra nos manda dizer? Eu olhar para mim. Eu olhar para dentro de mim, realmente, se eu sou alguém que estou vivendo a fé. A palavra, ela não manda você olhar se a igreja está santa, se o irmão está santo. Se realmente, não, a palavra manda se nós olharmos, se examinarmos a nós mesmos. E a palavra nos mostra, se nós olhamos lá em 2 Coríntios, do 28 até o 30, se nós não examinarmos e achamos que temos que fazer, por isso tem muitas pessoas na igreja, o apóstolo fala que dorme, ou depende do texto que você tem, que já estão mortos espiritualmente. E aí nós vejamos a consequência disso, de sermos reprovados por Deus, e aí passa o tempo, nós não conseguimos mais ver as coisas de Deus, nós não conseguimos mais ver os milagres de Deus, o mundo espiritual, porque nós já morremos espiritualmente. Porque quando a palavra de Deus manda me examinar, eu não me examino. Quando a palavra me manda olhar para mim mesmo, muitas vezes eu olho para os outros. E nós vejamos que muitas e muitas vezes as pessoas elas começam a olhar para os outros, olhar para as fé dos outros, e aí não consegue, muitas vezes, porque a palavra sempre chama a olhar, eu tenho que me examinar, porque é eu e Deus. Sempre é eu e Deus. Quando Deus quer tratar alguma coisa, Ele quer me tratar comigo. Se Deus me pede fazer algo, Ele pede para mim. Eu vejo assim que, quantos anos já vi, que quantas histórias nós vejamos, pessoas, às vezes a pessoa, Deus chama algo, o ministério de tal, vamos dizer, de visita. E aí a pessoa acha que toda a igreja tem que ter esse ministério, mas quem que Deus chamou? Foi ela. E aí quando você acha que a igreja não faz, você acha que a igreja que é culpada, mas quem que é o único culpado? Né? E assim como que Deus chamou Barnabé, se Barnabé não fizesse, era pecado. Mas não tem nada na Bíblia de Ananias e Safira. Esse ministério não era deles, nem precisava ter vendido, nem precisava ter dado nada. Eles não precisavam ter feito aquilo que era, né, para eles era muito grande, mas para José não era. Porque Deus chamou, quando Deus chama, Ele nos capacita, mas é para mim que Deus fala. E eu vejo assim que nós podemos olhar, temos que aprender qual que é o meu dom, aquilo que Deus me chamou para fazer, Deus chamou para eu fazer, não para todo mundo. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus chamou o outro a fazer. Quantas e quantos problemas nós vejamos nos ministérios, né, de louvor,
Deus chamou alguém para louvar, e aí o outro também quer louvar, mas Deus nunca chamou ele. E aí ele quer realmente viver a fé do outro. E aí por que acaba em frustração? Está aqui, nós estamos vendo em Ananias e Safira. Eles queriam viver uma fé que não era deles. E nós vejamos isso. Por isso que a palavra de Deus nos chama realmente para nós sempre examinarmos a mim mesmo. Eu olhar para dentro de mim. Aquilo que Deus me está chamando para eu fazer da minha fé. Qual que é o meu ministério? Por isso que eu gosto muito desse dedo. Quando fala da ceia, não só da ceia, examina-se homem a si mesmo. Vamos olhar para nós mesmos. O outro ponto, veja assim, que a palavra nos ensina também, não podemos ser hipócritas. Nós encontramos um texto muito bonito, que é lá em Lucas 18, do versículo 9 até o 14, que fala do fariseu e do publicano, onde Jesus conta uma história, que os dois foram no templo. Você já conhece essa história, que nós vejamos aí o publicano, não, o fariseu, ele fala assim, ó Deus, eu sou um cara mais, eu sou alguém religioso, eu faço isso, dou dízimo daquilo, e aí nós vejamos o publicano, o que ele faz? Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Se tem uma coisa que Deus, Ele quer ouvir da gente, é a sinceridade. O que Deus quer ouvir? Eu seja sincero comigo mesmo. Deus conhece teu coração, Deus conhece meu coração. E aqui nós vejamos o que o apóstolo Paulo fala para Ananias e Safira. O dinheiro não era de vocês? Por que vocês não foram sinceros? Vocês não mentiram para mim, mentiram para Deus e para o Espírito Santo. Não era mais fácil falar, não, nós vendemos o terreno e nós vamos dar só uma parte, porque é aquilo que está no nosso coração. Eles seriam abençoados e seria realmente, eles teriam uma vida bem abençoada. E aí vejamos a falta de sinceridade quando nós queremos aparecer aquilo que não somos. E aquilo, por isso que Jesus fala também, hipocrisia aqui no fariseu do publicano, que quem que sai da bênção de Deus, aquelas pessoas que realmente são sinceros. Aquelas pessoas que realmente ó Deus, eu não consigo fazer isso. Quantas e quantas pessoas nós vejamos assim, que se levanta, Deus chama alguém, vamos dizer, pegar no dinheiro, que é mais fácil assim, Deus chama alguém para dar 10 mil, e aí você nem pode dar, aí você chega, outros vai para 1.000, para 500, mas você nem pode dar 500, não é mais fácil para Deus, ó Deus, eu só posso dar 10 mil, aquilo está na minha capacidade, não posso, 10 mil, 10 reais, 10 mil subir ainda, mas você não vai sair abençoado, você não vai sair realmente com Deus, com a glória de Deus realmente, porque Deus conhece teu coração e Deus conhece a tua situação. E quantas histórias nós vejamos, Deus chama alguém para abandonar tudo, O irmão falou, abandonar emprego, abandonar namorada, ou quem é casado não pode abandonar, tem que levar junto, Mas quem que realmente pode abrir mão de tudo, e aí de repente você vai para um país, mas Deus chamou, aí o outro que achou muito bonito quer fazer, e aí o que acontece? Dá tudo errado, Se ele vai com a família, quando vê a mulher larga, os filhos vão embora, ele fica sozinho. Quantas e quantas histórias nós vejamos de missionários que foram e se deram só mal, mas nem foi o chamado dele, nem foi Deus que chamou, ele só quis ir, porque de repente estava na moda. E nós vejamos assim, por isso que a palavra de Deus nos chama a sermos sinceros. Sermos realmente daquilo que nós somos. Algo que eu não consigo falar, ó Deus, eu não estou conseguindo. Mas sou eu. Nunca se comparamos com os outros. Os outros conseguiram, porque de repente já viveram mais, tiveram mais experiência com Deus. E o que Deus espera? Que realmente nós somos quem nós somos verdadeiramente. Nunca podemos passar para os outros aquilo que nós não somos. E o mais incrível que eu ainda acho, que está lá em Mateus 7, 21, é bem conhecido o texto, 23, onde é que Jesus falou que no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos tua obra, nós expulsamos demônio, nós curamos pessoas. O que Jesus fala? Se afasta de mim, porque nem sei quem são vocês. E aí nós vejamos assim, que muitas vezes nós vejamos o que a palavra nos diz, nós temos que ser verdadeiramente, porque temos que viver a fé. Eu tenho que viver aquilo que Deus me está ensinando hoje.
Eu tenho que ser alguém verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus está falando hoje no meu coração. Eu nunca posso olhar, não, mas essas pessoas elas têm muito mais fé que eu. Não, tem que eu buscar cada vez mais fé. Nunca possamos reparar para os outros. Porque o que a palavra de Deus nós chama, nós sermos o que? Pessoas verdadeiras. Nós temos que viver a nossa vida. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que viver realmente aquilo que eu sou. É como no dinheiro que eu falei lá no começo. Onde que eu estou? E no mundo espiritual também. Eu sou alguém que realmente consigo ter uma fé grande e uma pequena. Nunca podemos se comparar com os outros. Nunca podemos comparar com a vida dos outros. Porque o Senhor sempre quer nos tratar a nós mesmos. E assim que nós vejamos aqui nessa história de Ananias e Safira de Atos 5, de 1 a 11. O que essa palavra quer nos mostrar? Por que deu tanto temor? Porque Deus quer quer que pessoas verdadeiras. Deus não quer pessoas que não vivem uma verdade. E eu vejo assim hoje, porque tem tanta consequência, nós vejamos tantas pessoas mortas espiritualmente, porque elas não querem viver, elas querem representar uma fé que não é delas. Elas querem passar a ato que realmente sou de Deus. Quando nós vejamos assim, nós vejamos as pessoas, nós perguntamos no BGE, que sempre dá, qual que é a tua religião, você é de Deus ou não? Maria fala que é de Deus, será que nós somos mesmos? Será que nós obedecemos ao Senhor? Ou falamos porque nós queremos fazer parte daqueles que Jesus vem buscar? Eu vejo assim que a palavra nos mostra que realmente nós temos que sermos aqui, ó Deus, eu quero ser melhor, mas eu não consigo. Eu não consigo ainda ser tão santo. Eu vejo assim, é como Ananias e Safira, se eles fossem verdadeiros, né? Não se comparar com José, que é o Barnabé. Né? Eles não iam nem aparecer na história, mas eles iam viver uma vida abençoada. Porque eles apareceram na história no lado negativo. Porque nós muitas vezes podemos aparecer na história, mas no lado negativo. Quantas e quantas pessoas aparecem na história, mas no lado que deu errado. No lado da maldição, no lado do fracasso, da frustração. E o que o Senhor nos quer? Que sejamos como Barnabé. Deus chamou e ele foi sincero com a fé dele. E aí nós vejamos, se nós lemos mais Atos, como que Barnabé foi alguém abençoado no começo da igreja. Né? Mas ele nunca se preocupou em viver a história dos outros. Nós podemos olhar assim, o irmão, né, gravou bem Paulo, mas Barnabé e Paulo discutiram, teve uma briga feia, porque Barnabé era o que era. A opinião dele era dele. E aí no meio do espaço, nós continuamos lendo Atos, você vai descobrir que eles tiveram uma visão diferente, começaram a discutir. E não tem nada de errado ter mas são pessoas sinceras. Porque muitas vezes nós vejamos pessoas que concordam com os outros, porque também quer ser igual. Porque se eu dou minha opinião, de repente é o contrário. Mas o que Deus nos chama? Para sermos pessoas verdadeiras. Mas nós, como somos servos de Deus, nós temos que viver a nossa vida a que jeito que ela é. Os fracassos da nossa família é nossa. Quantas pessoas querem passar que tem uma família perfeita e não é verdade? Quantos falam, mas a minha é diferente do fulano? Mas isso não é verdade. Né? Se alguém conseguiu ter uma família mais abençoada, aquilo, graças a Deus. Mas se falar que nós queremos ser igual, não tem jeito. Porque o Senhor nos sempre chamou para que sermos o quê? Realmente, o que é a nossa vida? Como a minha relação com o Senhor? Eu sou alguém que realmente consigo buscar a Deus. Eu sou alguém que realmente consigo abrir mão desse mundo para servir a Jesus. Jesus falou, agora eu quero que você abra mão, eu consigo. Mas só porque alguém conseguiu, eu não vou imitar, porque eu não estou conseguindo. Então a palavra de Deus, ela vem em nosso encontro para realmente sermos o que? Pessoas verdadeiras. Eu tenho que viver a minha vida, tenho que viver a minha fé, não dos outros. Eu posso me espelhar a fé dos outros para chegar lá. Eles podiam realmente analisar e afirmar, mas eu um dia quero chegar como José.
Mas hoje nosso coração não permite. Nosso coração permite só doar uma parte. Mas um dia eu chego lá. E com certeza chega. Então vejam, isso que faz a grande diferença. E Deus sempre se preocupou, o que Deus cobra da gente? A sinceridade. Deus cobra daquilo realmente que somos. Porque nós somos cristãos que servimos verdadeiramente a Deus. Eu não sou cristão que sirvo para os outros. Meu objetivo realmente é agradar o Senhor, não a opinião das outras pessoas. E hoje nós vejamos o mundo, né, que as pessoas querem a aprovação dos outros. Mas nós precisamos somente a aprovação do Senhor. Nós só precisamos realmente quando Deus fala que servo bom e fiel. Isso que vale. Porque eu tenho que ser crente para Deus. Não importa o que os outros acham. Quantas e quantas vezes nós se damos mal, nós achamos que pessoa nem é de Deus. Né? Falamos, mas esse aí não é de Deus de jeito nenhum. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que... Né? Mas aí passa os anos e descobrimos que ele é mais de Deus que a gente. Que ele tem mais capacidade de abrir mão do mundo do que a gente tem. Porque nós temos realmente vivermos a nossa fé. Nós realmente temos que sermos quem que eu sou. E a palavra de Deus vai me chamar o que realmente o Arnaldo é. A fé que eu tenho, não preciso me comparar com outros pregadores, com outros pastores. Deus vai cobrar do pastor que eu sou e da igreja que eu pastoreia. Essa é a minha responsabilidade. Eu não preciso me comparar com os outros irmãos que têm um outro ministério. Porque isso é problema deles. Se eles são mais bem-sucedidos, são mais de sucesso, eles falam mais bonito, eles têm um português muito melhor, mas é eles. O que Deus vai contar? Mas eu estou dando o meu melhor, isso que conta. Eu não preciso, nós vejamos quantas pessoas querem imitar os outros, e tudo sempre acaba um fracasso. Quantos pastores querem ser o outro pastor, e aí imita, né? Até texto usa, até pregação. E aí depois no fim nós vejamos, tudo acaba em ilusão, né? Nós vejamos quantos homens que eram, menos falavam que era homem de Deus, cai deprimido, quanto suicídio tem de pastores. Mas se nós olhamos muito vezes no final, será que eles não estavam vivendo a outra história de alguém? A dificuldade que eles tinham, será que realmente eles não estavam assumindo? E por isso que nós somos cristãos verdadeiros, nós vivemos para Deus. Nós temos nosso relacionamento para o Senhor, não para as outras pessoas. Porque senão nós vamos viver o quê? Uma vida totalmente fracassada. E ela tem consequência. Ananias e Safira morreram espiritualmente, né? E fisicamente. E se nós vivemos a vida dos outros, nós vamos comer como é que em Coríntios 11, 28, fala da ceia. Nós começamos a morrer onde? Espiritualmente. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e estão na igreja ainda? Um dia ela sai, mas ela saiu, já estava morta faz tempo. Porque geralmente ela quis viver a fé dos outros. Quando nós temos um relacionamento pessoal com Jesus, nós vivemos, Jesus vai tratar o nosso coração. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos tratar pessoalmente, porque Deus me amou, não é verdade? Deus me amou de tal maneira que Ele quer tratar comigo. Mas para Ele, Deus corresponder esse amor tem que ser sincero também. O amor ele só é correspondido quando tem sinceridade. E nós não podemos viver a vida dos outros. Possamos realmente meditar nesta noite. Como é que eu estou vivendo? Eu sou um crente verdadeiro para Deus? Ou mais represento os outros como que eu sou de Deus? Possamos bem avaliar. E como olharmos a palavra de Deus, né, Coríntios? Vamos examinarmos a nós mesmos. Olhar para dentro de mim. Eu sou um crente que sirva a Deus? Eu faço aquilo que Deus me chamou? Ou fico olhando muitas vezes a fé alheia? Vamos meditar nessa palavra. Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus ainda.